O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheiras! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema violência contra mulheres em situação de pobreza, uma análise de classe, com Bárbara Antunes. A Bárbara é chefe de divisão na Diretoria de Proteção de Direitos da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. É mestra em Tecnologia e Sociedade, além de ser graduada em Administração e Serviço Social. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Antunes da Silva e antes de continuar a apresentação, eu vou fazer minha audiodescrição para esse vídeo ficar mais acessível. Então, eu sou uma mulher de 36 anos, tenho cabelo cacheados castanhos um pouco abaixo do ombro, que estão semi-presos, com a parte de cima presa só. Uso um óculos, hoje estou usando uma blusa roxa com um colar marrom no pescoço e um par de brincos com búzios e uma medalhinha de cobre com o símbolo de um raio, né? Então, quero primeiro agradecer à TV PT por me chamar para falar um pouco sobre violência contra mulheres em situação de pobreza, né? Uma análise de classe, que é um tema que eu aprecio muito. Eu sou administradora e assistente social de formação, sou servidora do Instituto Federal do Paraná e atualmente estou cedida para o Ministério das Mulheres, trabalhando na Diretoria de Proteção de Direitos, ocupando o cargo de chefe de divisão dentro da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Durante a minha graduação, eu estudei a violência doméstica, a graduação em serviço social, né? Fazendo uma pesquisa com as mulheres do campus da UFPR Litoral, que foi onde eu me formei, buscando entender como esse tipo de violência acometia as estudantes. Foram pesquisadas mais de 220 mulheres, e já nessa pesquisa a gente entendeu que as mulheres sofrem violência de uma maneira diferente, né? Sofrem violência por ser mulher, mas a depender da intersecção que esse corpo dessa mulher está, questão de classe, de raça, de etnia, se tem ou não deficiência, as violências se dão de maneiras diferentes. E aí, na especialização que eu fiz em questão social pela perspectiva interdisciplinar, também na UFPR Cultural, eu segui estudando a violência contra a mulher, fazendo uma relação entre patriarcado, capitalismo, violência contra as mulheres e educação. E dando continuidade aos estudos, quando eu fui para fazer o mestrado, que eu fiz no programa de pós-graduação em tecnologia da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, eu estudei as relações que existem entre a divisão sexual do trabalho e a violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres, né? Então, a violência contra as mulheres e a condição da mulher na sociedade, que eu entendo como uma sociedade capitalista, racista, cis-heteropatriarcal, tem sido meu objeto de estudo desde 2016. E é a partir dessa perspectiva de sociedade, então reforçando capitalista, racista e cis-heteropatriarcal, que hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da violência contra as mulheres em situação de pobreza.
Aí eu vou ficar olhando aqui pro lado um pouquinho para pegar minhas anotações que vocês me indicam. O que é importante a gente deixar desde já, né? Que as mulheres, elas são todo um universo, não existe uma classe única de mulher. E ainda que o patriarcado esteja nas raízes de como a mulher está nessa sociedade, é importante a gente colocar que as mulheres são atravessadas por outras situações, como a gente já falou, raça, etnia, questão da classe, a questão de ter ou não uma condição de deficiência, e enfim. E assim como todas essas estruturas, a gente tem na violência um histórico, né? O patriarcado, ele antecede o capitalismo, mas é o capitalismo que reforça essa desvalorização das mulheres, né? Aí eu indico desde já um livro da Silvia Federici, que vai falar sobre como foi fundamental a opressão de mulheres para a acumulação pré-capitalista. Ela vai colocar que o trabalho reprodutivo, fazendo aí o contraponto do trabalho produtivo, é uma ferramenta de exploração que estrutura o capitalismo como a gente vivencia nos tempos de hoje, né? Ela traz uma situação que a violência foi a principal alavanca no processo de acumulação primitiva. E ela faz desse livro que se chama O Calibre da Bruxa toda uma trajetória histórica de como a opressão das mulheres, como colocar as mulheres no lugar de subalternidade com muita violência foi fundamental para que o capitalismo se estruturasse. Então não são coisas separadas a questão do patriarcado e do capitalismo. E a violência contra a mulher, como a gente já colocou, ela é uma manifestação que ela é histórica, então ela antecede o capitalismo, mas é através desse sistema que ela é reforçada e cada vez mais, né? E vou reforçar a importância de a gente fazer as análises da situação da mulher, sempre observando as intersecções. Porque, por exemplo, os dados vão mostrar que as mulheres negras têm 2 vezes mais chance de ser assassinadas do que as mulheres brancas. E as mulheres indígenas sequer têm estatística. A gente tem aqui feito vários trabalhos na questão da prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher indígena, e uma das nossas maiores dificuldades é encontrar dados sobre isso. Então, a marginalização das mulheres negras, né, e das mulheres indígenas são com certeza fatores que colocam essas mulheres em situações mais vulneráveis e mais propensas às violências. Não quer dizer que as mulheres que não estejam dentro dessa questão racial, ou que tenham uma classe financeira maior, não sofram a questão da violência. Quer dizer que elas vão ter outros acessos ao enfrentamento, né, e também ao combate dessas violências, e também vão se dar de forma diferente essas violências com essas mulheres. Então, existem hoje vários estudos que apontam que há uma feminização da pobreza. Outras autoras que eu indico, e depois eu posso deixar para vocês as dicas de literatura na descrição do vídeo. As autoras Bering e Boschetti, elas fazendo uma análise sobre o relatório da Comissão Externa da Feminização da Pobreza, colocaram que a proporção de mulheres que se encontram nas ocupações precárias, 61%, é 13% superior de homens na mesma condição. E no caso das mulheres negras, essa proporção é de 71%. E 41% delas se concentram nas ocupações mais precárias e desprotegidas de trabalho. Então, existe toda uma tendência a que a pobreza ela seja feminina, né? E sendo que a mulher negra apresenta uma desvantagem muito grande nesse aspecto de desemprego em relação às outras mulheres. Acontece que essas desvantagens, elas colocam a mulher numa situação vulnerável. E, como vai apontar a Sueli Carneiro, essa violência não coloca a mulher numa condição de ser atendida pelo Estado, de conseguir empregos melhores que possam possibilitar um empoderamento financeiro, mesmo para romper, muitas vezes, com ciclos de violência. Não é só a questão financeira que vai romper com esse ciclo, mas a gente entende que é fundamental a mulher ter recursos financeiros e rede de apoio
para conseguir romper com ciclos de violência, né? Então, é indiscutível que as mulheres brancas elas sofrem violação de diversos direitos. Mas a gente, quando olha para as estatísticas, fica aí o fator raça e etnia e a questão de classe, porque a gente sabe que nessa sociedade que foi estruturada também pelo racismo, a gente sabe quem ocupa as classes que estão mais distantes da classe superior, né, de quem tem o poder. E é importante a gente colocar que a violência, ela é um instrumento de opressão, né? Seja dentro do ambiente doméstico, seja em toda a sociedade, é esse lugar que a gente entende que as mulheres ainda ocupam de subalternidade, de é, não conseguirem muitas vezes acessarem cargos maiores, ou mesmo de ser grandes estatísticas nos feminicídios, ele é um lugar que é colocado por violência. Pode ser tanto dentro do espaço doméstico, pelos próprios companheiros, até mesmo companheiras, e a relação com as famílias, mas também pelo Estado e por toda a sociedade, né? Se a gente olhar para os dados da violência contra a mulher, a gente vai ver que a questão de classe ainda não fica muito nítida, né? Mas a gente percebe que a maioria das mulheres que são mortas por agressão são mulheres negras. E essa questão de classe não está desconectada da questão da raça e etnia. A gente coloca que o impacto da questão de classe e da pobreza, né, que a gente já observa que existe a tendência das mulheres serem mais pobres, ela vai impactar de forma estrutural em políticas públicas de combate e enfrentamento que deveriam ser mais eficazes e também valorizar o trabalho dessas mulheres. Na questão quando a gente olha para a divisão sexual do trabalho, que também antecede o capitalismo, mas a gente percebe, e a Federici vai tratar isso em outro livro, que é Ponto Zero da Revolução, que as mulheres foram colocadas nesse lugar de sustentar toda uma sociedade pelo trabalho de reprodução e não ser remunerada ou reconhecida por isso a partir da estruturação do capitalismo do jeito que a gente vive hoje, né? Porque em sociedades progressistas, trabalho da mulher ele era tão importante quanto o trabalho masculino, né? O trabalho do cuidado, o trabalho da produção da vida. E aí, nessa pré-acumulação do sistema capitalista e entrando para o capitalismo agora moderno, que é o trabalho da mulher, o trabalho que a gente chama de reprodução, ele não é valorizado, né? E quando ele não é cumprido, quando ele não tem essa, que a gente falando que a mulher já isso que a gente ouve, na verdade, né? Que a mulher, ela já nasce com essa questão do instinto maternal, de que ela está aqui para gerar a vida e tal, que até no serviço social é chamado marianismo, que é isso, tudo suporta, tudo faz pelo sustento da família, e como se fosse um dom, mas não um trabalho, é uma visão pós-capitalista, né? E essa desvalorização deste trabalho e o não cumprimento dele, muitas vezes, nas famílias, ele é, vamos colocar, ele não é o que causa a violência, mas ele é parte da estrutura que faz com que homens se sintam autorizados a violarem os direitos das mulheres. E não são os homens, a sociedade como um todo e o Estado. Porque, vamos dar um exemplo, né? Uma mulher que precisa, ou que já esteja num cargo maior, de trabalho, né, desenvolvendo toda a sua intelectualidade, progredindo sua carreira. Ela não está exime de ser cobrada pelos trabalhos de reprodução, né? Por uma possível maternidade que ela esteja, e se ela não tem essa maternidade, ela com certeza vai ser cobrada porque ela não tem, mas se ela for mãe, ela, mesmo que ela esteja ocupando cargos muito maiores dentro de uma empresa, ou desenvolvendo a sua vida acadêmica, seja como for, ela vai sempre ser cobrada por essa questão do trabalho de uma maternidade, né? E as mulheres que têm mais recursos, elas conseguem terceirizar isso para outras mulheres que geralmente não são bem remuneradas, não têm o seu reconhecimento do trabalho. Essas mulheres que estão dentro desse trabalho,
elas deixam dos seus trabalhos de maternidade, de reprodução da vida, porque precisam estar em outros espaços, e quem acaba assumindo vai ser sempre uma mulher próxima da família ou alguém que possa ajudá-la numa rede de apoio. Uma vez que a gente também não tem, dentro do governo ainda, creches, por exemplo, que fiquem até mais tarde, ou uma estrutura que proporcione condições para essa mulher ser liberada um pouco desse trabalho de reprodução para estar exercendo a sua vida, né? E como que está relacionado à questão da violência? Primeiro que no meu mestrado eu já defendi que essa condição imposta à mulher já é uma condição que a viola de várias maneiras, né? Quem são as mulheres que têm os direitos garantidos de estudo, de conseguir, enfim, ter uma progressão maior na carreira, que conseguem desenvolver a sua vida se não estão obrigadas a esse trabalho de reprodução. Uma segunda questão, né, as pesquisas que eu apliquei, inclusive com adolescentes, é que essa concepção de que a mulher tem esse papel dentro do trabalho de reprodução, ela já é imposta às meninas desde muito cedo, né? As adolescentes que eu entrevistei e também tiveram os meninos, ficou muito claro que o tratamento para meninos e meninas é bem diferente. Se o menino, por exemplo, tinha a condição de fazer alguma outra contribuição dentro do trabalho doméstico, fosse o trabalho do lar, ou de cuidar de algum irmão, era mínimo. Ele tinha ainda o direito ao estudo, o direito ao lazer, né, a ser criança e se desenvolver como criança, estava garantido. Já as meninas, não. Desde muito cedo, são colocadas numa condição de cuidado de irmãos mais novos ou da casa, e que isso é mais prioritário do que o estudo e o desenvolvimento dessa menina, né? Então, a gente percebe nessa pesquisa que a violação já começa desde sempre, e muitas trouxeram relatos, inclusive a gente teve porque pesquisa com estudantes um pouco mais velhos que já eram casados, de que o não cumprimento das tarefas que são ditas obrigatórias das mulheres gerava uma tensão que gera, sim, momentos de violência, desde as violências psicológicas, as físicas, e até eu vou colocar aqui a violência sexual, porque a questão da sexualidade da mulher ainda é colocada à disposição dos homens, né? Então, muitas mulheres são coagidas a terem relações sexuais, inclusive dentro dos próprios casamentos, pelos homens entenderem que aquilo é uma obrigação marital, né? Já tivemos lei com isso, inclusive. Então, não está desconectada a questão do trabalho que é imposto às mulheres, uma questão de pertencimento de classe, é a questão da violência. Claro que as mulheres que estão numa classe um pouco mais alta, elas terão outros apoios, né? E outros instrumentos para enfrentar a violência, mas elas também não estão imunes. Tem um trabalho da Eliette Saffioti que é muito interessante, que ela fez uma análise, se eu não me engano, do doutorado dela, de incesto, né? Como se dava essas violências de incesto. E ela coloca que em meninas em que havia o abuso por parte dos pais e a família era mais abastada, existia um processo de conquista. A violência acontecia, mas ela era feita através de uma conquista. Por exemplo, o pai pagava uma viagem ou dava algum presente e ia fazendo essa sedução até que ele cometia o abuso, que era, claro, entendido como violência. A gente não pode dizer que as mulheres ou meninas não sabem o que são violência, elas sabem o que são violência, sim, mas era um processo que ele era um pouco menos visível, né? Porque existia essa questão de conquista. Já com as meninas que eram de famílias menos abastadas e que tinham problemas outros que envolviam ali a questão da pobreza em si, que, né, aumenta várias vulnerabilidades, a violência ela era mais nítida, né? Os pais, eles chegavam assim, era visivelmente violência. E aí a gente não está colocando uma régua aqui de melhor ou pior, não é esse o ponto, mas explicando que as violências vão ocorrer de maneiras diferentes. E a gente pode pegar aqui, por exemplo, as meninas,
que passam por processo de violência e têm mais recursos, elas vão ter acesso a poder ter psicólogo, a todo um atendimento e acolhimento de família, né? E meninas que não têm esse processo de conseguir acessar as políticas públicas, que estão marginalizadas, seja por uma questão regional, seja por uma questão de acesso. Então, diante de tudo isso, a gente tem que entender que existe uma relação, sim, entre a questão de classe, e aí eu vou sempre puxar para esse trio, né? Classe, questão de raça, etnia e o cis-heteropatriarcado, e que enfrentar a violência, né, e a prevenção dela precisa estar estruturada também nesses três pilares, porque, como diria uma autora chamada Mila Cisne, o modelo tradicional que a gente tem de educação, que é para a gente debater essas coisas com os nossos estudantes e, inclusive, formar melhores pessoas, né, para a sociedade, no sentido de respeito aos direitos de todo mundo, ele reforça as desigualdades, porque ele foca na profissionalização das mulheres e não no empoderamento. E a gente já falou que toda essa questão de violência e de opressão das mulheres está em todos os âmbitos, inclusive dentro do mercado, né? Para a gente ter uma ideia, apesar das mulheres terem um nível de escolaridade muito maior, eles recebem chega de cerca de 30% a menos do que os homens. Isso são os dados das pesquisas. Então, a gente precisa promover uma educação que capacite as mulheres para questionar e transformar a ordem social como um todo. E a gente só vai conseguir transformar a ordem social se a gente pautar transformações nesses três pilares, né? Enfrentando o capitalismo, o racismo e o cis-heteropatriarcado. Bom, eu sei que foi bastante assunto, eu vou deixar aqui a descrição das autoras que eu citei, essa foi só uma conversa mais introdutória. Eu espero que tenham gostado, e aí eu fico aí à disposição para a gente conversar mais sobre o assunto. Muito obrigada. Na aula de hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre violência contra mulheres em situação de pobreza, uma análise de classe. Continue ligadinha no TV Elas por Elas.